Olá a todos, bem-vindos ao Gratinado no Forno, o vosso podcast semanal. Aqui comigo está Luhiro e eu sou o Gratinado, o vosso anfitrião. Hoje vamos falar-vos de um filme que saiu em 2006, chamado A Rapariga que Conquistou o Tempo, sendo o seu realizador Mamoru Hosoda. Como o filme indica, o filme dá-nos a conhecer a personagem Makoto Kono, que a dada altura descobre que consegue saltar no tempo. Então, segue-se uma longa história de saltos no tempo, onde tudo parece estar a correr bem, até que Makoto começa a perceber-se das consequências das suas ações. E é então que o filme se desenrola, e eu vou parar aqui para evitar assim grandes spoilers, e vamos dar então início à nossa discussão. O início do filme é muito simples, é algo por acaso que me chamou a atenção, porque eu estava à espera assim daquelas introduções clássicas que costumam ver agora nos filmes, em que quase parece uma introdução de uma série, ou seja, aquelas sequências de 1 minuto e meio, 2 minutos, com uma musiquinha a acompanhar, não é, a sequência visual, que nos indicam, ok, quem são os realizadores, quem é que fez o filme, quem desenhou, os estúdios, etc. No entanto, a Rapariga que Conquistou o Tempo faz essa parte das introduções e desse início muito humilde até, de certa maneira, e muito honesto, simplesmente mostrando, à medida que vai acontecendo algumas ações no ecrã, os nomes, e depois, ali a determinada altura, mostra o título do filme, e o filme começa, apesar de que, como eu já disse, ele já tinha começado antes, ou seja, não fez nenhuma pausa para aquela típica introdução que se costuma ver em alguns filmes. E por acaso isso a mim achei interessante, porque lá está, talvez a marca de um filme que se quer diferenciar e que, pela sua, a meu ver, honestidade e simplicidade. Para mim isso, pronto, chamou-me bastante a atenção. Eu também acho que a personagem principal, a Makoto, sendo um jovem, tem aquele ar de liberdade e dá um ar refrescante a toda a cena do início. O filme assim torna-se um bocado mais aconchegante e com aquela dinâmica toda com a família, torna-se certamente mais interessante. Outra coisa que eu gostei também no início foi de certeza os monólogos, que é uma coisa que eu até aprecio nas personagens principais. Eu acho que isso tudo tem outra parte muito interessante, porque ela acaba por dizer, porque nesse dia ela vê o horóscopo e até acaba por dizer que é o dia mais com mais azar do mês. E então ela então acaba por ter aquele monólogo em que diz: eu normalmente até sou uma pessoa muito cuidadosa. E acaba por acontecer um evento em que se nota que ela não foi nada cuidadosa. Eu acho tudo isso uma boa parte de comédia que eles dão logo no início, que tem uma sequência divertida, e eu acho que a introdução está muito bem feita, dá-te aquela liberdade. É refrescante, é simples e dá gosto de ver assim uma cena. Sim, acaba por, como eu estava a dizer, afastar-se daquelas grandes peças quase, não é teatrais, mas daqueles momentos assim épicos que são criados de propósito para serem uma espécie de introdução ao filme, e mostra simplesmente o filme a existir, ou seja, lá está, é quase uma marca de diferenciação, mas é de uma diferenciação que acaba por ser muito bem vinda, porque é simples, é honesta. Para falar nisso também eu gostei realmente, porque este filme, apesar de ter momentos bastante sérios, também tem momentos de comédia que são bastante bem conseguidos e que se calhar talvez numa primeira instância não façam sentido neste filme, mas depois de apreciar o momento por aquilo que é, acaba por estar muito bem feito. Realmente a personagem principal é a sua quantidade de acontecimentos divertidos. Para além disso, como tu estavas a dizer, ela diz: eu sou cuidadosa, mas depois visualmente nós vemos no momento a seguir que ela não é cuidadosa. Eu sou inteligente, mas depois vemos a seguir que ela tira uma má nota. Eu sou organizada, mas depois vemos assim que ela não é. Ou seja, há assim logo aquela dualidade que nós vemos, e que também, a meu ver, mostra que a personagem, de certa maneira, é uma jovem, não é? Acha-se mais do que aquilo que é, e para além disso, mostra que ela está ainda num patamar de crescimento ainda baixo, ou seja, ainda é uma criança jovem mesmo. E não só, isto também nos mostra já, e já nos alude a momentos que vão acontecer a seguir, em que ela realmente se calhar não dá valor às suas ações, porque ela diz que é uma coisa, ou seja, na sua cabeça acha uma coisa e depois faz outra, e não tem noção das suas ações. Um tema muito central aqui neste filme, como o próprio título do filme indica, é o tempo. E há uma frase que eu por acaso reparei, que é: o tempo espera por ninguém. Time waits for no one, que até é o que está escrito no quadro. Achei isso interessante,
No entanto, eu não sei até que ponto aquilo é assim valioso para o filme. Ou seja, se há muita análise para tirar daqui, para além do que a própria frase o é. Eu digo isto porque esta frase surge-nos logo no início, ou próximo do início. E eu acho que esta frase, na verdade, a meu ver, não tem muito mais de análise para se fazer essa frase do que aquilo que a frase significa. Eu no início também dei conta dessa frase, o tempo não espera por ninguém, mas eu acho que honestamente não tem assim tanto sentido, porque ela está ali no quadro, como tu dizes, desde o início, mas não tenta ser mais do que é, até porque é apenas uma certa frase até muito comum, porque é verdade, o tempo não espera por ninguém, mas nem se chega a perceber se foi ela, pontos como isto também envolve viajar no tempo, nem se tu ficas a pensar será que foi ela no futuro ou no passado que escreveu isto, ou se é simplesmente uma frase que está ali para te fazer lembrar, olha, o tempo não espera por ninguém, tu tens que fazer alguma coisa. Sim, eu acho que é só mesmo, lá está, como tu dizes, é um lembrete, é algo que está ali para simplesmente dizer o tempo não espera por ninguém, ou seja, as tuas ações são valiosas. Aliás, porque todo o conceito do filme, não é? Como já vemos, e o próprio título indica, e eu já falei, é uma rapariga que, em português, o título é Conquistou o Tempo. No entanto, a tradução direta do inglês é a rapariga que salta no tempo, ou que saltou no tempo. E eu acho que até o título em inglês nos traz algumas coisas, ou pelo menos o título traduzido do inglês traz-nos aqui, se calhar, uma interpretação diferente que pode ser feita ao filme em comparação com o título em português. Mas por agora eu apenas queria trazer aqui o assunto de viajar no tempo, que muitos outros animes já fizeram isto e de certa maneira eu acho que aqui o filme não fez ou pelo menos fê-lo com uma intenção, porque eu acho que aqui o conceito deste filme é mesmo, ok, quais são as implicações de viajar no tempo, mas não tanto as implicações no mundo real, tudo bem, óbvio que tem muitas implicações no mundo real, mas a própria pessoa depois como é que ela lida com essas implicações. Ou seja, eu acho que este filme foca-nos também mais na perspectiva da personagem que viaja no tempo e o que é que ela então, como é que ela lida com as consequências das suas ações. Sim, este conceito de estar a viajar no tempo traz as suas consequências. Por exemplo, eles no início logo começam a falar, até porque a Makoto tem uma tia que ela diz também passou pelo mesmo, por saltar no tempo e viajar no tempo. E ela começa logo a dar a entender que viajar no tempo não é das coisas mais seguras ou boas a fazer, até porque eu gosto de uma frase que ela disse, que ela refere quando alguém se está a divertir, outra pessoa está a sofrer. E isto até é bom porque no início a Makoto, como nós falámos daqueles desastres que aconteceram, não é bem desastres, foram apenas uns eventos que para adicionar à comédia. Por exemplo, quando ela diz que é cuidadosa e cai, ou assim uma coisa parecida, ela tenta voltar atrás no tempo, dá esse salto no tempo, para fazer com que outra pessoa, na verdade, leve com esses eventos, que ela não queria parecer mal, diremos. Essa é a coisa que ela então começa-se de certa maneira a divertir-se, a gostar da sua vida porque não aconteceu aquilo, de certa maneira, mas outra pessoa levou com os acidentes dela e então acaba por ter uma vida melhor, implicando que outra pessoa fique com a vida pior. Aí está a tal implicação de que nunca se sabe o que é que as nossas ações podem influenciar, e isso tem tudo a ver, pronto, com a teoria do tempo, das linhas do tempo e isso tudo, mas nós sabemos que neste universo existe aquele equilíbrio que sempre que acontece uma coisa boa, uma coisa má tem que acontecer. Eu só queria falar de outra coisa, que é, não sei se tu também notaste, mas o que eu acho uma maneira muito interessante de fazer, por exemplo, é que a personagem principal, a Makoto, ela sendo esta jovem com uma certa liberdade e que, como tu disseste, não sabe muito bem as ações que faz, eu gosto da maneira que ela usa para viajar no tempo, ou diremos saltar no tempo, como tu disseste, é mesmo saltando no tempo, ela dá mesmo um salto. E eu acho que isto está muito bem atribuído, de certa maneira, porque quando és um jovem tens aquela liberdade e saltar parece que é a tua maneira de te expressares a tua liberdade. E como ela é essa personagem que tem essa liberdade de o fazer, eu acho que está muito bem associada aquela adrenalina de saltar com o viajar do tempo. Sim, eu acho que é óbvio que este filme tem uma demográfica
dos jovens. As pessoas para quem este filme se dirige, sobretudo, são jovens. Não só porque a nossa personagem principal é uma jovem, mas porque a nossa principal se comporta, sobretudo, como uma jovem. E todo o período do filme nós vemos essa personagem principal a crescer, a ter noção de que as suas ações têm efetivamente consequências, como tu estavas a dizer. Eu gostei bastante do ponto que tu trazes de realmente saltar ser uma maneira de nos diferenciar, que é aquilo que os jovens todos de certa maneira querem, e saltar ser também uma maneira de expressar a nossa liberdade, porque num mundo em que toda a gente corre, anda ou o que seja, ninguém salta, e ela salta, e por saltar então ela torna-se diferente e expressa a sua liberdade que nenhum outro ou nenhuma outra personagem no nosso filme tem. E é como tu dizes, isso cai sobre, ou recai sobre os temas do nosso filme, que é os temas da juventude. Os jovens, de certa maneira, acham que conseguem fazer tudo, são os primeiros a mergulhar de cabeça. Eu talvez acho que aqui esta frase do mergulhar de cabeça é muito paralela aqui à frase de saltar no tempo. Porque um jovem salta no tempo da mesma maneira que um jovem mergulha de cabeça numa ideia, em algo que ele acredita muito e que quer ver concretizado na vida real. E aqui a nossa personagem principal, sempre que quer ver algo concretizado na vida real, ou seja, quer tenha sido porque lhe correu mal antes, ou quer tenha sido porque acha que quer fazer isto acontecer, ela então mergulha no tempo, salta no tempo, mergulha no seu ideal de eu vou mudar isto e vou. Aliás, ela frequentemente diz isso de eu vou mudar as coisas, eu vou fazer isto acontecer. E realmente isso então está de acordo com o tema do filme, da juventude e do crescimento. Até porque mais à frente, e nós depois vamos falar um pouco sobre isso, a nossa personagem principal cresce. Eu, pelo menos do meu ponto de vista, acho que é importante nós vermos este crescimento e a nossa personagem principal no fim estar crescida, porque ela encara depois as coisas com uma outra maneira. Eu queria também ainda salientar o facto de tu teres falado na tia, porque para mim, eu por acaso, é óbvio que a tia ali entende demasiado bem a personagem principal. Ela percebe perfeitamente as viagens no tempo e aconselha de acordo com a própria experiência dela. E nós depois até vemos mais tarde que ela tem uma foto em que parece estar na mesma situação dela. Eu não sei até que ponto nós podemos deduzir que ela realmente passou pelo mesmo, ou se ela é apenas aquela figura adulta que nos simplesmente guia, ou que guia, não é, os jovens a dizer, olha, eu sei o que estás a dizer, eu já passei por se calhar coisas similares, não completamente iguais, mas similares, e percebo o teu entusiasmo com isto tudo e a maneira como tu queres ver isto e fazer isto acontecer. No entanto, lá está, é algo que eu realmente não estava à espera e não sei até que ponto pode-se tirar alguma conclusão daí. No entanto, até acho que realmente, se nós encararmos isso dessa maneira, realmente o filme mostra-nos que estamos num universo em que há mais pessoas, para além da personagem principal, que tenham saltado no tempo. Sim, eu também acho interessante falar da tia, porque a tia até tem outro nome pelo filme adentro, que é a tia bruxa. E ela então já ter passado por estas viagens no tempo, porque ela até quando fala com a personagem principal, ela diz que é normal viajar no tempo, o que eu achei um bocado esquisito, porque parece que dá a entender que toda a gente pode viajar no tempo. Mas de certa maneira eu acho que é ela que ajuda a personagem principal, a Makoto, a crescer e a perceber-se que viajar no tempo tem as suas consequências, como já falámos. E eu acho que ela é uma personagem que basicamente ajuda a Makoto a desenvolver-se durante a história e a tornar-se mais adulta, ou pelo menos a ficar mais consciente das suas ações. Sim, definitivamente eu acho que pelo menos isso a tia tem essa função de ser uma guia. Pelo menos isso acho que se pode dizer. E é como tu dizes, realmente ela encara aquilo com uma normalidade que eu achei muito estranha e que uma pessoa lá está, fica a questionar-se de será que ela também viajou no tempo e daí a alcunha de tia bruxa, ou será que ela é apenas, lá está, um adulto que está simplesmente a lidar com uma criança ou com um jovem e sabe que os jovens têm tendência a exagerar, não é, os próprios problemas, e por isso então ela trata as coisas com normalidade de uma maneira para não assustar a própria
sobrinha, mas por outro lado também, né, dar-lhe um certo conforto de que, olha, é normal, e ao mesmo tempo dar-lhe alguma espécie de linha para ela seguir, linha de ação para a própria sobrinha seguir, de maneira a que ela não descarrile, por assim dizer. E claro, o intuito final é fazer com que ela cresça. E já que estamos então a falar agora das personagens e da tia e da própria personagem principal, eu acho que é um bom momento para falarmos então das nossas personagens favoritas. Eu vou deixar-te começar para falares da tua personagem favorita e depois eu vou falar sobre a minha. A minha personagem favorita vai ter que ser o Chiaki, que é o rapazito de cabelos ruivos. Antes de ele ter até um papel mais importante no filme, eu já começava a gostar dele. Eu já achava que ele era uma personagem com carisma e não se sente que é uma personagem vazia. Na introdução, quando eu olhei para aquele trio de amigos, eu fiquei logo a pensar que era uma personagem até muito interessante. Eu acho que eles conseguiam fazer, até quando eles só estavam a jogar beisebol, eu achava que eles conseguiam fazer aquilo interessante e ele apanhou a minha atenção. E então quando se descobre que ele tem um papel, como eu já disse, importante no resto da história, eu acho que foi a cereja no topo do bolo. Porque a personagem para mim já estava muito bem construída. Adicionar estes novos traços de personalidade ajuda a concluir ainda mais a personagem. Sim, o Chiaki realmente é uma personagem que, a meu ver, destaca-se logo. Claro, não só pela cor do cabelo, mas também pela própria maneira de interagir. Nota-se que ele tem muito aquele. Dá muito aquela sensação de estar cá, mas não estar ao mesmo tempo. Tem logo ali uma espécie de. Um sentimento alien, não é? Tem um sentimento de eu estou aqui, mas não estou, eu importo-me com as coisas, mas não estou, mas não me importo, quero dizer. E isso acho que também dá logo a indicar, pronto, faz sobressair a personagem. Por acaso a minha personagem favorita não é o Chiaki, apesar de eu também ter gostado bastante da maneira como ele está representado no filme. A minha personagem preferida há de ser mesmo a tia. Eu gostei mesmo da tia porque, lá está, é aquela personagem que está lá para guiar a nossa personagem principal, a Makoto. É ela que nos indica, não é? Que trata com naturalidade, que reconforta a Makoto, que lhe diz, olha, deves fazer isto, deves fazer aquilo, que por vezes lhe diz verdades que a própria Makoto não quer ouvir, mas que precisa de ouvi-las para crescer e para tomar a decisão certa. E a questão é essa. A questão é, eu gosto bastante desta personagem porque, de certa maneira, ela é a voz da razão e a voz da consciência neste filme. E isso, para mim, acho que a inclusão desta personagem neste filme traz muito, porque é ela que nos guia então a personagem principal e é ela quase que como serve de um próprio descanso para a pessoa que está a ver, porque sabe que naquele momento, quando ela estiver lá, vamos ter uma espécie de diálogo calmo e sereno, ao contrário do que depois começa a acontecer nas partes mais finais do filme, onde já começa a haver assim um frenesinho da ação. E então quando nós voltamos para falar com a tia, são sempre aqueles momentos calmos em que podemos descansar e aproveitar um bocado melhor, e lá está, fazer aquela pausa dos eventos frenéticos e loucos que a determinada altura no filme acontecem. E lá está, o facto dela ser a voz da razão e a guia do filme, a meu ver, quase, faz com que ela também seja uma personagem muito boa. E como eu estava a dizer, a tia lá está, serve como uma espécie de descanso entre os momentos loucos e frenéticos que começam a acontecer a determinada altura no filme. E para mim houveram muitos momentos realmente que, lá está, nos chamam a atenção por o quão bizarros ou absurdos eles acontecem. Eu não sei se tu tens algum momento favorito ou uma cena que queiras aqui partilhar connosco, Lohiro. Eu vou ter que dizer que o momento que eu mais apreciei foi mesmo a introdução. Eu sei que é onde a história principal não se desenvolve assim tanto, mas eu continuo a achar que foi das partes mais divertidas, porque o filme no início, sendo também envolvendo o tempo, tu estás à espera mais um bocado de drama, e então trazer aquela frescura da comédia e da liberdade, eu achei que me deu piada e até achei muito interessante. E como eu já disse, quando ela utiliza os monólogos, também é uma coisa que eu gosto nas personagens principais.
acho que dá carácter e todos os eventos que acontecem na parte da introdução, como já referi, são importantes, eles conseguem tornar tudo interessante. Eu acho que aqui é também aquela coisa de é a simplicidade que tornou aquele momento tão especial. Fazem com que estas partes dos filmes conseguem trazer uma certa imersão, porque é tão simples que não, prontos, não há aquela complicação de estar a tentar perceber a história. E eu acho que isto consegue trazer ao visualizador uma certa imersão. Sim, uma certa também não só imersão, como uma própria. Não, é, uma pessoa relaciona-se mais, tem mais. Não é? Consegue compreender melhor as personagens e consegue relacionar-se melhor com elas porque estamos num momento calmo em que basta-nos apenas apreciar o filme por aquilo que é. E eu acho que realmente este filme, o ponto mais forte dele é a simplicidade e por vezes a brutalidade com que ele apresenta certos conceitos ao longo da sua narrativa. E, a meu ver, eu tenho alguns momentos interessantes. Eu vou apenas falar só de dois, se bem que o primeiro momento que eu vou falar não é assim tão importante e não é só um momento em particular, mas é algo que também vamos debater um pouco no fim, que é, lá está, todas aquelas ações e todas aquelas vezes em que a nossa personagem principal volta atrás no tempo, volta a saltar atrás no tempo porque algo lhe correu mal ou está embaraçada, algo mesmo característico dos jovens, que é gastar esse tempo que é precioso e que não espera por ninguém e gastá-lo em coisas fúteis como simplesmente cantar outra vez ou no caso da personagem principal evitar más notas, voltar, como eu estava a dizer, a cantar outra vez numa sessão de karaoke porque eles só pagaram por umas X horas e então voltou atrás no tempo para a personagem principal voltou atrás no tempo para poder voltar a aproveitar mais aquele momento. De uma certa maneira, lá está, acho que caracteriza muito bem a parte jovem e da personagem principal e a jovem sem preocupações e sem noção da consequência das ações dela. Mas o momento, e é o que eu digo agora, já vou estar a falar se calhar um pouco com mais spoilers, mas eu não vou tentar abster-me de dar muitos spoilers ainda por agora, mas eu gostei especialmente do momento que acontece lá para o fim, que é quando a personagem principal lhe é dada, por assim dizer, uma segunda chance. Segunda chance é essa que nós vamos discutir a seguir. Quando lhe é dada uma segunda chance e um dos amigos diz para ela: olha para a frente enquanto tu corres. Ela antes tinha-lhe dito a esse amigo dela: olha, obrigado por teres esperado por mim. E depois ele diz-lhe: ok, mas olha para a frente quando tu corres. E eu acho estas duas frases que são muito importantes e indicam uma mudança no filme drástica. Porque, primeiro, ela agradece ao amigo por ter esperado por ela, e nós sabemos que o tempo não espera por ninguém, e ela, ao agradecer ao amigo por ter esperado por ela, é quase ela a reconhecer que o tempo realmente tem impacto, o tempo tem, lá está, tem consequências, as ações dela têm consequências. E, como eu digo, esta cena acontece no fim, ou seja, ela já saltou muitas vezes pelo tempo e depois teve direito a uma segunda chance. E isto então, o facto de ela ter agradecido é basicamente ela a dizer: ok, eu cresci, eu valorizo o tempo e vou-te agradecer pelo teu tempo, porque o tempo não espera por ninguém, mas tu esperaste por mim. E então eu vou-te agradecer por isso. E isto mostra já que a nossa personagem principal cresceu drasticamente em relação ao início. Para além disso, o amigo dela diz-lhe: olha para a frente quando corres. E nós sabemos que antes de saltar, pelo menos na nossa personagem principal, antes de saltar, ela corre muito. E eu achei isto super curioso, porque na verdade o que ele lhe está a dizer é: olha para a frente, olha para a consequência que as tuas ações podem trazer. Porque quando tu saltas no tempo, ou quando a nossa personagem principal saltava no tempo, ela alterava as coisas de tal maneira e não queria saber das consequências. Acontecia-lhe uma coisa má, ela saltava no tempo e o que acabava por acontecer era que alguém acabava por sofrer essa coisa má em vez dela. Mas ela não queria saber. Ela simplesmente evitava sempre esta coisa por saltando outra vez no tempo. E então, quando o amigo dela, nesta fase, depois de lhe ter dito isso, por ele ter esperado por ela, e o amigo lhe diz assim: olha para a frente quando corres, acho que é bastante indicativo também de que
ela está, pronto, já aprendeu a lição dela, mas que ele quer sedimentar ainda isso mais e ter a certeza que ela tem noção que quando corre, que quando salta para a frente, tem que ter noção para onde ela vai. Porque as ações dela têm definitivamente consequências. E nesta parte do filme eu sinto que ela já compreendeu isso e já tem isso interiorizado, e isto é apenas mais uma indicação disso mesmo, que ela já sabe, ela já cresceu e portanto ela tem que ter cuidado, como um adulto e como qualquer pessoa que cresce eventualmente, tem que saber que as suas ações têm consequências. E eu acho que isto é a parte indicativa do filme em que diz, ok, a nossa personagem principal cresceu. Como eu estava já a dizer, eu comecei já aqui a tocar nos assuntos que já são mais finais do filme. Este filme, a meu ver, termina de uma maneira um pouco mais agridoce. Eu não sei se realmente fui só eu que achei isto, mas achei que a maneira como concluiu o filme deixa-me, pelo menos a mim, deixou-me um bocado, lá está, por um lado contente que as coisas tenham acontecido e por outro não. Mas eu vou deixar aqui que o Luíro introduza um pouco mais este assunto. Bem, para eu poder explicar esta parte final, vou ter que entrar em spoilers, como é óbvio. O Chiaki é então um viajante do tempo, ele veio do futuro, numa sociedade em que eles podem viajar no tempo através de um aparelhozito, que dá para carregar o corpo de certa maneira, e se fizermos aquele salto, viajas no tempo. O problema é que tu não podes contar a ninguém sobre este tal aparelho quando viajas no tempo. E o que acontece é que ele conta a Makoto, a personagem principal, e ele vai desaparecer no dia a seguir. Isto quebra as regras. No dia a seguir ele vai desaparecer. Então eles têm este momento final em que estão sozinhos, eles os dois, e a Makoto sabe que ele vai desaparecer no dia a seguir. E o Chiaki diz então a ela para ter cuidado quando anda para a frente. Isto não é, às tantas, é aquele tal ponto que tu estás a dizer, mais ou menos ser agridoce, que não é claramente uma declaração de amor, mas eu senti ali que os sentimentos que eles sentem pelos dois é difícil de esconder, e eu sinto que aquilo foi a mesma maneira de estar a dizer eu gosto de ti. Por isso, eu não me senti assim tão agridoce, porque eu acho que a relação entre eles foi concluída. Pronto, eu não quero entrar em teorias, mas o que eu acho é que ela continua a ter uns saltos, porque ela, ao voltar atrás no tempo, continua a ter saltos que pode utilizar, e que então eles pensam que se pode encontrar no futuro, e ela então tem acesso a esses saltos para poder encontrar a ele no futuro. Um ponto realmente que nós ainda não tínhamos mencionado, e deliberadamente, porque é um spoiler, e atenção, vou continuar com os spoilers, é que eles estão limitados ao número de saltos que podem fazer no tempo. A Makoto, aliás, acha que tem 90 saltos, quando mais tarde depois vê tem 50, 40, 30, 10, e apercebe-se de repente que quando esse 10 ficam dois zeros, ela percebe-se que gastou todos os seus saltos. Aqui o Chiaki revela-se então como viajante no tempo e ajuda a Makoto então a dar-lhe uma segunda chance, voltando a uma determinada altura na história em que evita a morte do amigo, claramente, mas depois deixa-nos aqui deixa-nos a personagem principal, propositadamente, o Chiaki deixa a personagem principal com uma escolha, que é ou segue esta linha de tempo nova em que tudo, entre aspas, está mais ou menos bem e o Chiaki permanece na linha de tempo dele porque o Chiaki está preso efetivamente na linha de tempo deles, ou volta tudo atrás até ao início do filme, antes dela descobrir o tal aparelhozinho que dá então as cargas para eles poderem saltar no tempo, e de certa maneira ignora e elimina todos os bons momentos que passou por ele. E realmente é aqui que o filme se revela mais então romântico, porque muitas das cargas que a personagem principal usou durante o filme foi para fugir de declarações de amor do Chiaki. E isso, lá está, foram gastas de uma maneira infantil. Ou seja, de uma maneira, foram gastas por uma Makoto que ainda não era adulta o suficiente para encarar as suas emoções. E ela no fim é forçada então com esta escolha de, das duas uma, ou as coisas ficam mal, mas por um lado ela fica com o Chiaki na sua linha de tempo, ou por outro ela volta atrás, no tempo todo, elimina tudo, todas as suas lembranças, e então
recomeça de novo, mas sabe que muito provavelmente vai perder o Chiaki. E depois então, aquele momento mesmo final, em que ela reencontra o Chiaki, dá-lhe as cargas, dá-lhe o aparelho, dá-lhe as cargas para ele poder saltar no tempo, e aquele momento que eu considerei agridoce é porque eles simplesmente encontram-se e ele diz-lhe: eu vou para o futuro, não é? Obrigado, e espero por ti no futuro. E para mim é um momento agridoce, porque na verdade ela, quer dizer, quando ela chegar ao futuro, ela vai estar velha, do meu ponto de vista. Não vão poder aproveitar a vida como podem aproveitar agora. E não só, todos os momentos que passaram juntos, na verdade nunca foram passados juntos, porque ela voltou bastante atrás no tempo, até quase, mais ou menos, por assim dizer, ao início, quando eles se conheceram. Claro que ainda tinham passado alguns momentos juntos, mas não tantos como se tinha acontecido durante o filme todo. E então, por isso é que eu digo que é agridoce. É feliz porque fica a promessa de eles se encontrarem no futuro, mas por outro lado é triste porque a curto prazo eles nunca se vão encontrar. Pois, como eu tinha dito ao bocado, eu não acho que seja assim tão agridoce, porque eu acho que a relação deles foi bem concluída. Eles, de certa maneira, eu sinto que eles disseram um ao outro que gostavam um do outro. Eu percebo que, pronto, será mais difícil para eles encontrar-se no futuro. Além que eu não acho que eles vão encontrar quando ela já estiver velha, até porque, por exemplo, ela teve essa última carga porque o Chiaki voltou atrás no tempo o suficiente para ela ter essa carga. E ela utilizou essa carga para voltar atrás no tempo o suficiente para o início, onde ela já tinha todas as cargas de volta. Então, se ela tem todas essas cargas, ela vai conseguir utilizá-las para, de certa maneira, voltar para ir ao futuro e ter com ele e voltar ao presente. Agora, é claro que isto nunca se sabe e isto nunca é discutido no filme, é só mesmo uma teoria. Mas eu acho interessante pensar assim, porque eu não acho que a relação deles simplesmente acabou ali e que no futuro, um futuro longínquo, porque não está agora, eu acho que eles podem se encontrar quando quiserem, na verdade, porque ela tem ainda essas cargas que tem que saber utilizá-las. Sim, por acaso realmente eu não vou confessar que eu não tinha pensado nisso dessa maneira. Tinha-me esquecido até completamente. E se calhar, até acho que o teu ponto de vista, lá está, torna o final menos agridoce e mostra-nos uma perspectiva diferente sobre o filme. Que eu até acho realmente que até possas ter realmente alguma razão. Eu agora ia passar, já que basicamente, essencialmente... Eu agora ia passar então para discutir o título do filme. Nós, de maneira geral, já discutimos o filme todo, debatemos os pontos essenciais, vimos as nossas personagens mais interessantes, os momentos, a introdução, o próprio conceito, e falta-nos então agora questionar uma coisa, que é o título do filme. E o título do filme chama-se A Rapariga que Saltou no Tempo, isto diretamente traduzido do inglês, ou A Rapariga que Conquistou o Tempo. Para mim, eu acho que este título exemplifica muito bem aquilo que é mostrado no filme. Para já, eu gosto especialmente da atenção ao tempo verbal do título, porque não é a rapariga que salta no tempo, não é a rapariga que salta, não é que irá saltar no tempo, é a rapariga que saltou no tempo. Eu vou primeiro falar do título em inglês. E o facto da rapariga ter saltado no tempo, no passado, mostra-nos também a ideia que o filme nos estava a tentar mostrar, que é as tuas ações têm consequências e o facto de saltares no tempo faz-te crescer, ou fez a rapariga, a personagem principal, crescer, e portanto este saltar no tempo tem que estar no passado, porque isto depois é encarado como, ok, aquela é a rapariga que saltou no tempo. Saltou no tempo e aprendeu alguma coisa com isso. E por isso é que eu gosto bastante da tradução direta do título em inglês. E eu acho que, por acaso, também concordo com a tradução portuguesa do filme. Que em vez de ser saltou no tempo, mudaram para a rapariga que conquistou o tempo. E isso faz ainda mais sentido. Porque realmente quem viu o filme então percebeu que o tempo aqui tinha que ser, de certa maneira, conquistado. Mas aqui não é conquistá-lo na maneira de, ok, eu posso alterar o tempo quando quero. Não. É, eu tenho noção do que as minhas ações vão fazer se eu alterar o tempo. Eu conquisto o tempo, na verdade, conquistando as minhas ações e aquilo que eu vou fazer. Porque sei que as minhas ações têm consequências e, por isso,
eu consigo então controlar estas consequências e de certa maneira consegue-se conquistar o tempo. E por isso eu acho que o filme, lá está, fica muito bem intitulado com a rapariga que conquistou o tempo, assim como a rapariga que saltou o tempo, porque imortaliza então a personagem principal como uma pessoa que saltou no tempo e aprendeu algo com isso, ao invés de ser simplesmente uma pessoa que salta no tempo, uma viajante no tempo. E acho que isso é um ponto muito importante para tirar deste filme. Esse ponto que tu falas do tempo verbal estar no passado, eu acho que faz sentido, muito sentido até. E o que eu queria adicionar era só que, se pensarmos bem, ao estar no passado, tipo, conquistou, ou seja, já está conquistado, mas já passou. Ou seja, de certa maneira, nada aconteceu. E eu acho que é isso que eles também tentam dizer, porque ela, no final, ela salta tantas vezes pelo tempo, mas no final de contas volta logo ao início do filme, onde o filme também quase tenta acabar. Acaba no mesmo dia em que ela usou o seu primeiro salto. E eu acho que isso também é outro ponto a referir em relação ao nome do filme. Sim, realmente por acaso também não tinha pensado nisso, é verdade, porque efetivamente todos os saltos que ela fez no tempo nunca aconteceram, porque ela saltou para o início do filme, ou seja, ainda é mais interessante o facto de eles terem dito que ela saltou pelo tempo, saltou como se nunca tivesse acontecido, e acho que essa interpretação que tu fazes é bastante boa. De maneira geral, eu acho que este filme tem uma boa lição de vida, acho que é importante. Ele fala-nos sobretudo das nossas ações. É um filme que traz esses assuntos ao de cima. É o que eu digo, poderia ter tido, se calhar, músicas mais cativantes, no entanto, compreende-se perfeitamente, mas o que eu acho que o filme beneficia é o facto de ser um filme singelo. Ou seja, é um filme simples, mas direto ao assunto e brutalmente honesto. Eu acho que a melhor descrição do filme é que ele é brutalmente honesto. Ele mostra as coisas como elas são e não faz das coisas mais do que aquilo que elas deviam ser. Não, mostram exatamente as consequências de um jovem que tem o poder de saltar no tempo e faz as coisas erradas sempre. E depois tem que lidar com isso. E nesse aspecto é brutalmente honesto. E a meu ver uma boa maneira de mostrar este ponto de vista de saltar no tempo. Muitas outras animes já o fizeram, mas acho que este filme aqui mostra-nos então mais esse ponto de vista pessoal de uma rapariga que no final é obrigada a escolher isso e que tem essa decisão de voltar atrás e eliminar, por assim dizer, as consequências das suas ações, mas sabendo que depois vai ter que viver uma vida com consequências. Por comparação a outros animes que falam também sobre o tempo e viajar no tempo, temos por exemplo Steins Gate. Eu acho que é um anime que tenta mesmo ir a fundo de teorias sobre o tempo, as linhas do tempo, efeitos borboleta. Eu acho interessante porque nesse anime temos um certo evento que as personagens principais tentam evitar e não conseguem porque está pré-determinado, é o destino dessa linha do tempo. Se pensarmos, outra vez, pronto, se pensarmos isto como uma linha, quando chegares ali, aquilo vai sempre acontecer. E então, neste filme, a rapariga que conquistou o tempo, isso não acontece e pode ser evitado. Eu acho que isso é um bocado. Tenta fugir um bocado à maneira tradicional de pensar que numa linha de tempo acontece sempre isto e é impossível de evitar. Porque nós falámos na tal morte de um colega. E que aqui eles conseguem evitar. Aquilo acontece por uma bicicleta estar sem travões numa descida que vai bater contra um comboio. E então eles aqui conseguem evitar isso, que de certa maneira, como eu disse, foge um bocado a como uma pessoa pensa normalmente que funciona as linhas do tempo. Realmente este filme não se foca, como tu estavas a dizer, em eventos pré-determinados ou no destino. Este filme foca-se muito mais mesmo na nossa personagem crescer e perceber que as suas ações têm consequências. E é simplesmente isso. E por isso é que eu digo que este filme é brutalmente honesto, é muito simples, mas tem muitas verdades aqui dentro que fazem todo o sentido. E ele diferencia-se, por exemplo, de Steins Gate, porque Steins Gate foca-se mais nesses eventos, em evitar esses eventos. Aqui não. Aqui foca-se no facto da personagem principal perceber
que a sua vida tem implicações, que ela não pode simplesmente desviar-se de tudo até que, conforme a seu belo prazer. Ela tem que encarar a sua vida com consequências. E é isso. Isto é uma história simplesmente de uma criança a crescer, de um jovem a crescer, que está simplesmente inserida num ambiente ou num filme com formato de viagens no tempo. É tão simples quanto isso. Por isso é que eu aprecio bastante a simplicidade que estávamos a falar no início de que este filme tem em si. E, de maneira geral, para concluir, acho que este filme traz-nos essa seriedade e essa, às vezes, honestidade que é severa, que é, às vezes, difícil de ver e que nos deixa, como eu referi, um bocado com um sentimento agridoce, porque, por um lado, as coisas que acontecem são boas, mas, por outro, têm implicações que são desagradáveis de pensarmos nisso. Mas que, no fim, a nossa personagem principal consegue ultrapassar isso, crescer a seu custo, claro, abdicando de qualquer coisa que lhe é muito valiosa, mas que cresce. E por isso eu recomendo bastante que vejam este filme. E é o que eu digo, é um filme que se calhar é mais inclinado, pronto, para jovens e que tem esta mentalidade de ensinar qualquer coisa. Ou seja, é um filme que vale a pena ver e que nos faz também pensar, se quisermos, que é também uma das razões que nós tentamos debater este tipo de filmes neste podcast. Um filme que nos traga sempre qualquer coisa. Pode não ser tão grandioso como alguns filmes que nós falámos, mas tem esta simplicidade que por vezes é tudo o que é necessário para ser um filme que seja bom e que valha a pena ver. Damos assim então por terminado o podcast. Para a semana nós vamos voltar com mais um filme para debater e para discutir. E não se esqueçam de deixar então um like e de subscrever ao nosso canal. Vemo-nos então na próxima vez, na próxima refeição, no Gratinado no Forno.